Fala galera do canal, mais um vídeo. Eu venho acompanhando aí as travas no crédito, é uma estrutura que eu venho testando já faz algum tempo. É uma excelente estratégia e é uma estratégia aí capaz de gerar renda, né? Ela é uma estratégia que você monta ela no crédito, seja ela montada com as opções de compra, com as calls, ou seja ela montada com as opções de venda, com as puts. É uma excelente estratégia, é uma estratégia aí que se você incluir alguns detalhes nela, você pode deixar ela com um potencial de alavancagem muito alto, caso ela venha a dar errado. Então, se o mercado por um acaso virar contra a sua estratégia, existem formas aí de você se proteger ali e não tomar o prejuízo dessa trava. Então, vou compartilhar um pouco do que eu aprendi e do que eu faço com elas para tentar te ajudar aí de alguma forma a entender um pouco melhor essa estratégia de trava. Então, antes de compartilhar minha tela, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal, clica no sininho aí se você gostar do conteúdo, que assim você vai ser notificado aí todas as vezes que eu postar algum conteúdo aí de caráter educacional. Com a minha tela aberta aqui, essa é a FlexScan. Para quem não conhece, é uma excelente ferramenta aí. Algumas corretoras já estão ofertando ela de forma gratuita e é uma plataforma aí top para quem quer operar as travas. Outra coisa que é muito importante de reforçar é que você tem que obrigatoriamente entender as dinâmicas das opções, entender um pouquinho das gregas, um pouquinho de volatilidade, entender, conhecer o ativo que você vai escolher para operar, seja trava no crédito, trava no débito, trava de alta, quando qualquer que seja a estratégia. É interessante você testar e testar pequenininho, não vai querer ser zoião, porque é uma estrutura de crédito, eu vou ser zoião, vou colocar lá uma quantidade grande para que entre um crédito grande na minha conta. Não se esqueça, as travas no crédito, elas chamam margem. A corretora pode te chamar uma margem lá de segurança na estratégia. Então, não é porque ela é uma estratégia de crédito que você vai receber esse valor e já era, acabou. Então, tomem cuidado com esse tipo de estratégia, uma estratégia que vem ganhando espaço aí, muita gente vem comentando bastante dela, mas eu acho que vale alguns cuidados aí. Então, vou abrir aí uma grade de cotação, vou pegar um ativo qualquer para a gente simular e para eu mostrar alguns manejos aí que eu utilizo e que eu vejo que faz mais sentido dentro das minhas estratégias. Então, pegando a Petro 4, que é um ativo aí que tem bastante liquidez, né? Eu não gosto de fazer com vencimento curto, tem algumas particularidades, geralmente o vencimento mais curto, né? Nesse caso aqui, o vencimento do dia 16/7, né? Tem 5 dias só, então já praticamente morreu, é só a semana que vem. Então vou simular. Então, o que acontece com as travas no crédito? A trava, para quem não sabe o que é uma trava é você combinar duas opções e essa estratégia ela fica lá com um ganho limitado e uma perca limitada também. Então, vamos montar uma trava no crédito com put, que é a trava mais famosa. Então, a gente vende uma put mais cara. Então, vamos lá. Para quem não sabe, para quem nunca usou esse tipo de ferramenta aqui, só para explicar bem rapidinho o que é. Então, nesse lado aqui, esse lado tem as opções de compra. Nesse outro lado aqui são as opções de venda. Então, nesse lado as calls e nesse lado são as puts. Nessa coluna do meio aqui a gente tem os strikes e todas essas coluninhas a gente tem as informações aí das opções, né? Que taxa, delta, gama, compra, venda, último negócio e por aí vai. Então, vamos lá. Então, qual que é o esquema? Se a gente vai montar uma trava, é uma trava com duas opções. Então, eu vou vender a mais cara e vou comprar uma mais barata. Então, tá aqui. Vamos vender 100zinha dessa. Fazer com 100zinha só para a gente simular. Eu vou colocar exatamente R$1 de strike, para ficar bem fácil aí. Então, vende a 27,46, vou comprar 26,46. Então, qual que é o esquema dessa estratégia aqui? Então, é uma trava de alta com put. Então, se o ativo subir de preço, eu vou ficar com esse prêmio que eu recebi aqui na montagem da estratégia e as opções vão virar pó e beleza. Agora, se por um acaso o ativo cair de valor e entrar nessas duas pontas aqui, ficarem para dentro do dinheiro, o meu risco máximo nessa operação é exatamente a diferença do strike aqui, que é de R$1. Ou seja, eu vou receber 30 centavos e posso pagar
R$1. Então a gente tem uma estratégia aí de 1 para 3 mais ou menos. Então eu recebo 30 centavos para pagar R$1. Se der merda, eu pago um pouquinho mais aí do que 3 vezes o valor que eu recebi da estratégia. Então essa é uma forma de montagem da estratégia. Outra forma de montagem da estratégia, a gente pode optar por montar ela um pouco mais fora do dinheiro. Então eu posso ir lá e vender, por exemplo, a R$26,96 e comprar a R$25,96. Só que ela vai ficando uma estratégia com payoff muito diferente. Então a gente recebe 21 centavos, né? E se ela der errado, a gente paga R$1. Então, é uma estratégia que ela tem uma probabilidade maior de dar um resultado, já que ela está um pouco mais longe do dinheiro, mas em contrapartida você pode pagar aí os 80 centavos de diferença, né? Você devolve os 20 e paga mais 80, paga R$1 aí para desmontar caso a operação venha a dar errado. Uma coisa que, né, as pessoas tentam montar essa estratégia para dentro do dinheiro. Eu particularmente não testei ainda dessa forma, pretendo fazer isso, que é o quê? Você, por exemplo, vender aqui dentro do dinheiro. Então a gente tem essas opções aqui, elas estão dentro do dinheiro. Então a gente pode vender essa 28,71 e comprar essa 27,71. Eu só vou dar uma ajustada aqui com base no último negócio, já que vou levar lá para simular, porque como o mercado está fechado agora, ela fica bem distorcida. Então a gente pega aqui, ó, último negócio e a gente monta aqui, ó. Então o último negócio dessa foi a 2,16 e o último negócio dessa de baixo aqui foi a 1,43. Então a gente já tem um payoff nessa situação aqui, que é um payoff positivo, que a gente vai receber, certo? 0,73, né? E se der errado, a gente vai pagar R$1 de diferença. Mas qual é o principal problema dessa estratégia? Você tem as duas opções dentro do dinheiro. As duas opções, elas estão dentro do dinheiro. Então pode acontecer alguns problemas aqui com essas duas opções. Primeiro, falta de liquidez. Você pode ter um problema aí na hora de montar e na hora de desmontar essa estratégia. Se o mercado ficar de lado até o vencimento, você está com a sua estratégia dentro do dinheiro. Então você já corre um outro risco aí de ser exercido nessa estratégia. Lembrando que a put é europeia, você só vai ser exercido lá no vencimento. Então isso é uma outra coisa ruim de se montar ela muito dentro do dinheiro. Então, na hora de buscar um payoff aqui, eu, pelo menos, particularmente, não sou muito zoião, porque o que eu quero dizer com zoião? Não adianta, não tem almoço de graça, né? Você não vai ser o espertão que vai conseguir montar a estrutura recebendo mais do que o risco, né, com risco-retorno positivo e não quer correr nenhum perigo nessa estratégia. Então, esse é o risco, é você não conseguir desmontar essa estratégia, mesmo que o mercado suba um pouquinho e você fique talvez com a put dentro do dinheiro e acaba a liquidez, talvez você não escolha, que nem Petrobras é difícil ficar sem liquidez, mas talvez você escolha algum outro ativo que tenha uma menor liquidez e entra uma das pontas aí para o exercício, você vai tomar uma canseira aí caso você não tenha a margem na conta, mas essa é a ideia da trava de alta com put, que é uma trava no crédito. Agora, o que a gente pode simular aqui são situações na qual você pode mudar um pouquinho a dinâmica dessa estrutura e talvez, se o mercado realmente virar contra a sua estrutura, você ainda ganhar uma grana, que é o seguinte. Então vamos imaginar que a gente vai montar uma estrutura aqui, ó. Então, vou vender uma dentro do dinheiro, então um delta de 45, e vou comprar a diferença de R$1. 27, eu vendi 27,46, eu vou comprar aqui, ó, 26,46. Então, beleza, recebi 30 centavos pela estrutura, e se o mercado cair, eu não tenho o que fazer, eu vou perder dinheiro isolado nessa estrutura. Então, possibilidades que a gente tem aqui nessa estrutura. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso aumentar a minha ponta comprada. Eu posso comprar dobrado aqui. Então, eu já limito a minha perca. Então, eu vou ter aqui uma faixa de perca aqui. Então, eu tenho uma faixa de perca aqui, né?
do mercado, que mostra aqui, né, que é a linha do Black-Scholes, eu vou ter uma barriga de perca aqui, mas se o mercado realmente virar contra a minha estrutura, eu montar essa estrutura e o mercado talvez afundar e ganhar muita volatilidade, acontecer alguma coisa, eu ainda transformo essa estrutura numa estrutura ganhadora. Eu só incluí mais 100zinha aqui nessa estrutura e eu já deixei ela com esse payoff aqui, que fica um payoff muito positivo. Uma outra possibilidade aqui que a gente pode incluir também. Então, eu vendi essa 27,46 e eu posso comprar um outro pozinho, uma outra put, com um delta mais baixo. Eu posso ir lá e comprar um delta 10, por exemplo. Então, ó, aqui, ó, um delta 10, que é essa daqui, que ela deve estar valendo aí uns 10, 15 centavos mais ou menos. Então a gente pode colocar aqui, eu vou levar lá para o simulador só para ajustar o valor dela. Vamos colocar aqui, ó, último negócio. Então, 30 centavos. Foi o último negócio dela. Então vamos colocar aqui, ó, 30 centavos. O que eu posso fazer com essa ponta comprada aqui também? Eu posso comprar 3 vezes ou 4 vezes, por exemplo, e ter essa estrutura no meu portfólio como uma estrutura de proteção, caso o mercado venha a afundar, né, de uma forma muito rápida, eu tenho uma estrutura que me permita um ganho financeiro. Então, ao invés de você só comprar o pozinho a seco na sua estrutura, você pode misturar uma trava no crédito com a compra do pozinho. Outra possibilidade que a gente pode fazer aqui também. Então, a gente pode montar essa trava no crédito da forma tradicional, um realzinho de strike, pode ser 50 centavos, pode ser 25, pode ser a diferença que encaixar aí na sua estratégia. Então, montei. Eu posso ir lá no pozinho, delta, pegar um delta 1 lá, né? A galera gosta de comprar os pozinhos de put, então vamos pegar um delta 1 lá, ó, delta, essa aqui, ó, que tá com um delta bem baixinho. Pozinho mesmo. Vou lá. E nesse pozinho aqui, eu posso fazer assim, ó. Posso comprar talvez 500 e eu deixo minha estrutura no 0 a 0. Não ganho nada para montar a estrutura. Mas qual que é o diferencial aqui? Eu montei uma estrutura que financia a minha compra do pozinho. Então, se você é aquele tipo de investidor que acompanha o roxo e sabe que o roxo compra os pozinhos, eu tenho uma estrutura de crédito, uma estrutura que tem uma convexidade de alta, eu estou montando uma trava de alta, que eu acredito que o mercado vá subir, mas se o mercado vier a cair, eu tenho uma estrutura aqui que pode me proteger de alguma forma. Então, são algumas opções de manejo aí na trava de crédito com put, que pode te permitir aí financiar a estratégia de proteção. Então, eu venho testando dessa forma. Eu estou fazendo exatamente isso. Eu vendo um delta de 40. Então, eu vendo um delta de 40. Se eu fosse montar em Petrobras, eu vou montar em Petrobras, mais ou menos do jeito que eu venho fazendo. Então, eu pego um delta de 40, eu vendo essa daqui, e eu compro o delta de 10. Então, o delta de 10 está aqui. Esse delta de 10 está caro, né? O mercado caiu um pouquinho, está 30 centavos. Aí o que eu faço? Eu subo essa compra aqui, ó, e deixo a estrutura quase que no zero aqui. Eu quase que não recebo. Essa de Petro tá ruim, né? Petro caiu na sexta-feira, 2%. E fica ruim a estrutura montada com nesse cenário, né? Porque as puts ficam muito caras. Então, é uma estrutura aí que é legal montar com uma vol baixa também. Então, tá vendo? Ó? E eu deixo uma estrutura que se o mercado... Aqui o mercado tem que afundar. Se o mercado não afundar, você não vai ganhar dinheiro. Então, fica nesse formato aí. Você deixa a sua estrutura travada na queda, né? Tanto que a linha financeira aqui, ó, ela não chega nem a passar para baixo do zero aqui, né? Essa linha fica porque é o cálculo do Black-Scholes. Mas você não fica com a linha do financeiro aqui. Você monta uma estrutura de renda e que você ganha um potencial aí de alavancagem. Pode ser feita com call? Pode. Eu vou testar também fazer com call. Vou montar essas estruturas tanto com put e quanto com call, porque se o mercado correr para algum lado
e passar, né, da minha conta comprada aqui, dá para ganhar bastante dinheiro. Então, só deixo aí de insight as estruturas de trava no crédito. Então, se ficou alguma dúvida, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão de assunto, qualquer coisa aí, deixa no comentário, que vai ser um prazer te ajudar. Entra lá no meu Telegram, de vez em quando eu posto algumas coisas lá. Me segue no Insta, se inscreve aí, que eu gosto bastante de compartilhar conteúdo aí educacional.